Bom dia, pessoal. Meu nome é Domingos dos Santos Ponciano, sou coordenador adjunto da UAB no IFP e vamos dar continuidade aqui à disciplina de funções elementares iniciada pelo professor Edson Lira. Bom, nesse tópico restante que está faltando dessa disciplina, ficou faltando funções logarítmicas, funções exponenciais e funções trigonométricas. Nesse primeiro momento, a gente vai fazer dois tópicos destes, funções exponenciais e funções logarítmicas. Estas que são muito importantes de diversas aplicações nas grandes áreas das ciências naturais, como física, química, biologia, astronomia e a própria matemática, né? Então, nesse primeiro momento, vamos definir aqui o que é função exponencial. Observe que a função exponencial, ela é definida como sendo f de x igual a b elevado a x. Esse b é uma constante real qualquer, desde que ela seja positiva e diferente de 1. Alguns livros trazem essa definição como sendo a elevado a x, mas ela pode ser qualquer constante com essas condições. E essas condições são fundamentais por quê? Primeiro porque o b é diferente de 1 devido a eu ter somente a função constante se o b fosse igual a 1, pois qualquer potência de base 1, o resultado sempre é 1. Essa função, de acordo com a definição, nós temos que essa base só pode ser maior do que 0, menor do que 1 ou maior do que 1. Essas condições são fundamentais para indicar se a função cresce ou se a função decresce. Ou seja, se a base estiver entre 0 e 1, a função é decrescente. Se a base for maior do que 1, a função é crescente. Certo? Observe alguns exemplos. Esses exemplos, nós temos exemplos desse lado de funções decrescentes e deste outro lado de funções crescentes. Tá dando? Dando sequência aqui, nós temos exemplos, nós temos agora a definição de função logarítmica. Função logarítmica, gente, como já é de conhecimento de todos, são funções definidas de R positivo, diferente de zero, em R. Diferentemente da função exponencial, que está definida de R inteiro, ou seja, todo R, em R positivo e diferente de zero. Então, observe que só pela domínio e contradomínio, nós temos aqui uma condição essencial para que essa função logarítmica seja a inversa da função exponencial. Essa função é definida como sendo log de x na base A. Aqui está log de A na base x, mas lê-se log de x na base A. Ou seja, esse A aqui é a base do logarítmico. E, assim como na função exponencial, tem algumas exigências importantes sobre essa base. Essa base ela precisa ser positiva e diferente de 1, ou seja, pela mesma condição, porque se uma é inversa da outra, aqui vai se tornar-se uma função exponencial. Então, tem a condição essencial para que a função não seja uma função constante, periódica. Então, observe alguns exemplos aqui. Eu tenho alguns exemplos de funções logarítmicas aqui, log de x na base 2, log de x menos 2 na base 5, log de 4 na base a menos 2, log de x na base meio. Observe que, de acordo com a base, a função logarítmica ela pode ser crescente se o a for maior do que 1 e decrescente se o a estiver entre 0 e 1. Essa observação ela é a mesma lá da função exponencial. Então, gente, observe o seguinte, observe que a função logarítmica, ela de fato é a inversa da função exponencial. Gente, se vocês pegar lá na função exponencial e observar os gráficos dela, observe os gráficos dessa função exponencial aqui, por exemplo, observe que ela está cortando o eixo ou intersectando o eixo x no ponto 1 e se aproximando do eixo x indefinidamente aqui do lado esquerdo e indefinidamente aqui do lado direito, sem chegar a intersectar o eixo x. Se eu invertesse, trocasse x por y, né, e y por x, eu ia chegar aqui no gráfico da função logarítmica, ou seja, uma de fato é a inversa da outra. Mais importante do que essas definições de função exponencial e logarítmica, gente, são as aplicações que a gente citou no começo da nossa discussão sobre esses tópicos. Aí vai algumas delas. A primeira é, observe o seguinte, eu tenho uma aplicação aí dentro do campo da matemática financeira. Observe o seguinte problema, ele diz o seguinte, uma pessoa aplicou uma importância de R$ 500 em uma instituição bancária que paga juros mensais
de 3,5% no regime de juro composto. Quanto tempo após essa aplicação, o montante será de 3.500. Ou seja, então, observe que esse problema, ele é um problema que envolve a fórmula de juro composto, né? Já de conhecimento de todos também, porque envolve a questão de ser juros composto. E eu tenho aqui, gente, no juro composto, eu tenho que o juro composto é uma função exponencial, que dependendo da constante que eu estou pedindo, eu preciso dos tópicos de logaritmo e, é claro, dos conhecimentos de funções também exponenciais. Então, vamos lá. Resolvendo aqui o primeiro problema, que é o problema 1, da seguinte maneira. Vamos primeiro tirar os dados desse problema. Então, observe o seguinte. Então, gente, como a gente falou, essa aplicação aqui é uma aplicação da matemática financeira, certo? Que envolve esses tópicos de funções exponenciais e função logarítmica. Então, observe, como foi dado nesse problema, nós temos os seguintes dados. Então, o que foi dado? O que tem de dados nesse problema? Nós temos o seguinte, nós temos que é dado o capital, que é de R$500. Nós temos o que mais, gente? Nós temos que é dado a taxa, que é de 3,5% ao mês. Observe que isso é dado na questão, ó, juros mensais, então é ao mês. Nós temos que foi aplicado no regime de juro composto, então eu tenho que o montante composto é o produto do capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo, certo? E eu quero saber, gente, a indagação, a tese é saber em quanto tempo, né, eu teria um montante de R$3.500. Ou seja, então, eu tenho aqui nessa equação do juro composto, eu tenho 1, 2, 3, 4 incógnitas, 4 variáveis. E ele me deu 3, ó, 1, 2, 3. Então, preciso da quarta. Então, eu resolvo essa equação de forma simples, é claro, se eu tiver o conhecimento da matemática financeira associada aos conhecimentos de funções logarítmicas. Veja só, então a solução desse problema, ele começa o seguinte, a solução desse problema é da seguinte forma, eu tenho aqui o seguinte, o montante, né, o montante que é dado é de 3.500, eu tenho o capital que é dado, que é de 500, né, e eu tenho a taxa, minha taxa é de 3,5%. Pessoal, cuidado, 3,5% ao mês, isso aqui não é número, é uma notação matemática. Então, isso aqui em número corresponde a 0,035, certo? Por quê? Por cento, divide por 100. Então, aqui é mais 0,035, porque agora a equação eu trabalho só com números, e eleva ao tempo que eu estou querendo. Então, observe o seguinte, observe que aqui, uma simplificação simples, dividindo tudo por 100, eu posso observar que eu posso simplificar tudo por 100, fica 35, e aqui fica 5. Posso simplificar de novo por 5, aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar 7. Ou seja, então, minha equação fica somente 7, igual a essa soma é 1,35 elevado ao tempo. Então, gente, ó, observe que essa equação é uma equação exponencial, né? É uma equação aqui exponencial que eu tenho duas maneiras de resolver. Se eu igualar as bases, certo? Eu consigo encontrar esse t. Ou eu aplico o logaritmo dos dois lados. Então, vamos aplicar o logaritmo dos dois lados, porque dificilmente eu vou conseguir igualar essa base a essa. Por quê? Porque o 7 já é um número primo. Então, não tem uma fatoração que chegue a essa outra base aqui. Então, vamos lá. Aplicando o logaritmo dos dois lados, eu vou ficar com log de 7 igual ao log de 1,35 elevado a t. Aplicando propriedade de logaritmo, aplicando aqui a propriedade de logaritmo, esse t, ele pode descer para cá multiplicando os logaritmos, propriedade de logaritmo. Então, fica log de 7 igual
a t igual a t, que multiplica o log de 1,35 de 1,35. Gente, agora, detalhe, aqui eu estou falando em log, não falei em base. Por quê? Porque a base comum dos logaritmos é a base 10. Então, quando eu aplicar só log sem falar em base, está subentendido que eu estou aplicando a log na base 10, certo? Que é a base padrão dos logaritmos. Então, como na questão não foi me dado nenhum logaritmo, então supõe-se que esse problema pode ser utilizado a calculadora normal, a calculadora nossa não precisa nem ser a científica, calculadora que tem a função de logaritmo. Então, se sua calculadora tem a função de logaritmo, geralmente ela é na base 10. Então, é só aplicar log de 7, que é o log na base 10, você vai obter o seguinte: o log de 7 na base 10 é equivalente a 0,8451. Pronto, esse é o log de 7 na base 10. Se você calcular na calculadorazinha, você vai observar que o log de 7 na base 10 é equivalente a esse número racional aqui. Do outro lado, eu tenho que o log de 1,035, que é maior do que 1, é equivalente a 0,0149, certo? E como esse log está multiplicado por t, então isso aqui fica vezes t. Pronto, chegamos agora numa equação simples do primeiro grau. Esse número que está multiplicando a variável passa dividindo o outro, então fica 0,8451 dividido por 0,0149. Esse quociente, gente, é equivalente a 56,7. Ou seja, então, isso quer dizer o seguinte, que o tempo que eu vou precisar para que meu montante chegue a 3.500 vai ser de aproximadamente 56 meses. Se você fizer a conta rápida aqui, 0,7 do mês comercial de 30 dias vai dar equivalente a 21 dias. Então, vai ser 56 meses e 21 dias. Pronto, então essa é a sua resposta. Então, o problema 1, recapitulando o problema 1, a gente tem o seguinte: no problema 1 a gente tem que uma pessoa aplicou uma quantia de R$500 a regime de juro composto com essa taxa. Isso é muito cobrado, gente. Por exemplo, em cheque especial, cartão de crédito supera essa taxa, assim como o cheque especial também. Então, observe, se eu fizer uma dívida ou uma compra no cartão de R$500 e não honrar com essa dívida no prazo correto, em 56 meses, essa minha dívida já vai estar equivalente a R$3.500, certo? Então, é uma boa aplicação de logaritmo. Observe que a gente usou fortemente os logaritmos aqui, ó, certo? E alguns problemas, gente, isso já é dado, esse logaritmo já é dado. Aqui, como o problema não pediu, supõe-se que a gente tenha à disposição uma calculadora. Muito bem. Segundo problema, vamos lá. O segundo problema a gente tem o seguinte, gente. No segundo problema a gente tem uma aplicação química agora. Eu tenho aqui, determine o tempo que leva para que 1.000 gramas de certa substância radioativa se desintegre a taxa de 2% ao ano e reduza-se a 200 gramas, utilizando a seguinte expressão. Essa expressão é do decaimento radioativo, que diz o seguinte: Q é igual a Q0, vezes E elevado, aqui está pequeno, mas é menos RT, certo? Menos RT. Ou seja, quem é esse Q, quem é esse Q0, quem é o R, quem é o T? Bom, Q é a massa da substância, num tempo qualquer, no tempo T. R é a taxa de desintegração da substância. T é o tempo em anos, viu, gente? Tempos medido em anos, certo? Que a substância leva para desintegrar, certo? E o Q0 é a massa inicial da substância. Bom, então vamos lá. Nesse problemazinho aqui, agora, esse problema a gente tem agora o seguinte: foi dado que a massa inicial da substância, que é o Q0, é equivalente a 1.000 gramas. Foi dado a taxa de desintegração, então é o meu R, que é 2%, certo? 2%. E foi dado, gente, que eu quero reduzir ela por num tempo qualquer
num tempo t, eu quero que essa massa esteja a 200 gramas. E eu quero saber quanto tempo vai levar para que essa massa saia de 1.000 e chegue em 200. Então, observe o seguinte, observe que a grande saída dessa questão também, novamente, é a função logaritmo. Por quê? Porque minha equação do decaimento radioativo é Q de T, ou seja, é uma função Q de T igual a Q0 vezes E elevado a menos RT, certo? Então, essa expressão é a expressão matemática que me dá o decaimento radioativo de uma certa substância. Então, observe, novamente eu estou aqui com uma função, onde eu tenho alguns dados iniciais e quero saber o tempo, certo, desse decaimento de 1.000 para 200. Então, gente, primeira coisa é achar esse R, achar o valor desse R. Por quê? Porque esse R é a taxa, viu, de decaimento da substância. Como os dados da questão já nos fornecem esse R, então fica simples, é a aplicação direta. Então, meu R é equivalente a quanto? Meu R, como é porcentagem, novamente, porcentagem, ó, não é 2, meu R é 0,02, que é número, certo? 2% é equivalente a 0,02. Reforço isso novamente. Então, observe o seguinte, nesse problema eu tenho que minha massa final deve chegar aos 200 gramas, minha massa inicial é de 1.000, certo? E isso vai ficar vezes elevado a menos 0,02 T. Então, gente, novamente aqui, ó, observe que se eu fizer uma simplificação simples, eu vou ficar o seguinte, eu vou ficar com 5 e aqui 1. Então, aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter 1 igual a 5 vezes E elevado a menos 0,02 T. Passando esse 5, desculpa, para o outro lado, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 1/5 igual a E elevado a menos 0,02 T. Certo? Agora, observe, gente, ó, aqui eu tenho novamente uma exponencial que dificilmente eu vou conseguir igualar as bases com 1/5. Então, saída, logaritmos, aplica logaritmos dos dois lados, eu vou ter que o log de 1/5 é igual ao log de E elevado a menos 0,02T. Então, pessoal, observe, esse logaritmo, se tivesse na base neperiana, que é a base E, eu já poderia cancelar direto isso aqui, ficaria só menos 0,02T. Então, eu vou fazer isso, eu vou pegar meu logaritmo na base neperiana, que é botar ele aqui na basezinha E. Então, propriedade de logaritmo, eu posso cancelar isso com esse, e aqui vai ficar só 0,2E. Então, aqui eu vou ficar com a seguinte situação. Eu vou ficar desse lado de cá com ln de um logaritmo na base neperiana, é chamada de ln. ln de 1/5, e do outro lado eu vou ficar menos 0,02T. Menos 0,02T. Desse outro lado, menos 0,02T. Bom, dando continuidade aqui, log de um quociente é a diferença dos logaritmos. Logaritmo em qualquer base de 1 é 0. Então, aqui vai ficar só menos ln de 5 igual a menos 0,02T. Muito bem. Observe, menos com menos, a equação fica-se positiva, aplicando menos 1 dos dois lados. Então, novamente, certo? O problema ele não foi dado nenhum logaritmo, mas eu sei que o ln de 5, né? Ou você pode testar isso aplicando a calculadora comum, basta ter a função agora, a calculadora agora precisa ter a exigência que você coloque a base do logaritmo, porque agora é ln, a base é E. Então, aplicando novamente na calculadora, eu vou obter que o ln de 5 é 1,6094.
Pronto, esse é o ln de 5. Igual, está positivo porque eu já apliquei o menos 1 dos dois lados. 0,02t. Muito bem. Passa agora isso para cá dividindo, eu vou ter que t é igual a 1,6094 dividido por 0,02. Esse quociente, gente, se você fizer também aí rapidamente na calculadora, você vai observar que ele vai ser igual a 80,4. Ou seja, recapitulando o problema, eu vou ter que uma substância de 1.000 gramas a essa taxa de decaimento de 2% ao ano, isso aqui é importante, vai levar um tempo de, aqui eu esqueci de botar o tempo, mas o tempo é em anos, vai levar aproximadamente 80 anos para desintegrar a massa de 200 gramas. Aí eu reforço a importância de não se jogar lixo no meio ambiente, principalmente lixos químicos, plástico, PVC, metais, porque ele tem uma taxa de decaimento muito pequena. Isso leva muito tempo para desintegrar. Por exemplo, uma sacola de plástico comum, ela leva aproximadamente de 12 a 15 anos para desintegrar totalmente na natureza, em condições naturais, claro. Bom, então aí está uma excelente aplicação também de nossos tópicos de função. Vamos para mais uma aplicação em horas. Então, gente, de posse disso, é fácil responder a letra A. Então, na solução, eu tenho o seguinte. Primeiro, eu pergunto qual é o valor dessa constante. Então, como é que eu acho o valor dessa constante? Basta eu aplicar justamente a diferença de temperatura que eu tenho no tempo 1, certo? Sabendo que a diferença de temperatura no tempo 0 é 16. Então, fica fácil. Então, quando t for igual a 1, para t igual a 1, nós temos o seguinte, nós temos que a diferença de temperatura nesse momento, a diferença de temperatura no tempo T1 é dada justamente em 15 graus, então fica 15 igual. O D0 já foi dado na questão igual a 16 vezes 2 elevado a menos 2 alfa T, mas o T aqui é quanto? O T é igual a 1, certo, gente? Bom, então aqui eu tenho o seguinte, observe que aqui eu vou ter a seguinte expressão, aqui eu vou ter 15 igual a 16 vezes 2 elevado a menos 2 alfa, porque vezes 1, certo? É o elemento neutro da multiplicação, fica apenas 2 alfa. Observe que, gente, se eu aplicar o logaritmo na base 2 dos dois lados, eu tenho a seguinte expressão, eu tenho o log de 15 na base 2 igual ao log desse produto na base 2. O log desse produto na base 2 é o log de 16 na base 2 mais o log de 2 elevado a menos 2 alfa na base 2. Bom, usando as propriedades de logaritmo, já usei uma aqui importante, eu tenho o seguinte, esse log de 15 também é um produto, gente. Observe que 15 eu posso tomá-lo como sendo 3 vezes 5, certo? 3 vezes 5. Isso vai ficar igual ao log. Então, log de 15 torna-se igual log de 3 na base 2 mais log de 5 na base 2. Porque o log do produto é a soma dos log, propriedade logarítmica. Igual, desse outro lado, eu tenho log de 16 na base 2, é a mesma coisa, log de 2 elevado a 4 na base 2, mais, desse outro, é o log de 2 elevado a menos 2 alfa na base 2. Novamente, propriedade logarítmica, esse fica igual a 4, esse fica igual a menos 2 alfa. E esses dois são dados na questão. A questão me dá esses dados. A questão me diz que o log de 5 na base 2 é 2,3 e o log de 2 na base o log de 3 na base 2 é 1,6. Então aqui fica 1,6, a questão já deu, e aqui fica 2,3, também é dado pela questão. Esse aqui fica 4, propriedade logarítmica,
e esse aqui fica apenas menos 2 alfa. Bom, fazendo a conta aqui, isso aqui vai dar 3,9 igual a 4 menos 2 alfa. Fazendo a conta novamente, isso aqui vai ficar menos 0,1 igual a menos 2 alfa. Bom, fazendo a conta aqui, eu tenho que alfa é igual, se eu passar isso para cá, gente, dividindo, eu vou ter que alfa é igual a 0,05. Pronto, esse é o valor de alfa. Então, gente, vamos aqui para mais um problema, terceiro e último problema das nossas aplicações de funções logarítmicas exponenciais, que é justamente a aplicação que envolve o resfriamento de um corpo. É uma lei física muito importante, certo? Bastante aplicada nos concursos de perícia, certo? Perícia da polícia, qualquer polícia. E vamos lá. Então, esse problema diz o seguinte, ó, um corpo de uma vítima assassinado foi encontrado às 22 horas. Às 22h30, o médico da polícia chegou e imediatamente tomou a temperatura do cadáver, que era cerca de 32 graus e meio. Uma hora mais tarde, tomou a temperatura outra vez e encontrou 31 graus e meio. A temperatura do ambiente foi mantida constante em 16 graus e meio. Admita que a temperatura normal da pessoa viva seja de 36 graus e meio. Suponha que a lei dos resfriamentos de um corpo é dada por essa expressão, Dzão de T igual a D0 vezes 2 elevado a menos 2 alfa T. Aqui é menos 2 alfa T, gente. Está um pouco pequeno, mas é menos 2 alfa T. Onde T é a temperatura em horas, Dzão é a diferença de temperatura do cadáver com o meio ambiente no instante T0. Então, D0 é a diferença de temperatura do cadáver com o meio no tempo T0. E D de T é a diferença de temperatura do cadáver com o meio em qualquer tempo T. E alfa é uma constante positiva, certo? Onde os dados, certo? Esses dados obtidos pelo médico foram colocados na tabela seguinte. Observe, nessa tabela ele marcou a hora, a temperatura, né? A diferença de temperatura do corpo com o meio. Então, observe os dados, certo? Observe que num tempo T, né, o tempo T de morte, observe que a temperatura do corpo era a temperatura do corpo vivo, certo? Ou seja, imediatamente no tempo após a morte, a temperatura do corpo começa a se resfriar. Então, no momento da morte, a temperatura do corpo coincide com a temperatura do corpo vivo, certo? Sabendo que a temperatura do meio, certo? A temperatura do meio onde o corpo foi encontrado é mantida constante em 16 graus e meio. Por isso essa tabela aqui, ó, essa temperatura aqui, se você observar, é a temperatura do meio ambiente. Ela é mantida constante em 16 graus e meio. O T0 foi o momento em que eu tomei a primeira medida do cadáver. Então, foi justamente às 10 horas e 30 minutos, quando o médico legista chegou, tomou a temperatura do corpo, do cadáver, e isso já estava em 32 graus e meio, certo? Então, a diferença de temperatura nesse momento, observe que se ela é mantida constante em 16,5, a diferença de temperatura de 32,5 para 16,5 dá 16 graus. E uma hora mais tarde, ou seja, uma hora depois, T igual a 1, que nosso T é tomado em horas, ou seja, de 10,5, uma hora mais tarde, 23,5. Eu tenho justamente que a temperatura do corpo agora era de 31 graus e meio. Observe, 31 graus e meio. Se o meio ambiente está em 16,5 constante, a diferença de temperatura aqui, uma hora após, era de 15 graus. Então, considere os valores aproximados do log de 5 na base 2, sendo de 2,3. Considere ainda que o log de 3 na base 2 é 1,6. Determine primeiro a constante alfa da equação do resfriamento de um corpo. E segundo, eu quero saber a que hora a pessoa morreu, ou seja, a hora exata do assassinato dessa vítima. Então, vamos lá, gente. Observe o seguinte, observe o que é dado nessa questão. Nós temos os seguintes dados. Nós temos, primeiro, a diferença de temperatura D0 no instante em que eu tomo a primeira medição, ou seja, no instante T0,
que é no tempo de 22 horas, essa diferença de temperatura é justamente 16 graus. 16 graus Celsius, certo? Observe ainda que essa diferença de temperatura se dá justamente no tempo de 22 horas e 30 minutos. 22 horas e 30 minutos. Nesse horário, eu tenho essa diferença de temperatura. Uma hora mais tarde, eu tenho a diferença de temperatura D1, que agora é de 15 graus Celsius, certo? E isso se dá, certo? No tempo das 23h30, certo? Tempo de 23h30. E eu tenho que a diferença de temperatura com o meio num tempo qualquer, ela é dada pela seguinte expressão, ela é dada pela diferença de temperatura no tempo 0 vezes 2 elevado a menos 2 alφt, onde esse alfa é uma constante positiva e t é o tempo, agora t é tempo, certo? Dado em horas. Então, gente, de posse disso, é fácil responder a letra A. Então, na solução, eu tenho o seguinte: primeiro eu pergunto qual é o valor dessa constante. Então, como é que eu acho o valor dessa constante? Basta eu aplicar justamente a diferença de temperatura que eu tenho no tempo 1, certo? Sabendo que a diferença de temperatura no tempo 0 é 16. Então, fica fácil. Então, quando t for igual a 1, para t igual a 1, nós temos o seguinte: nós temos que a diferença de temperatura nesse momento, a diferença de temperatura no tempo T1 é dada justamente em 15 graus, então fica 15 igual. O D0 já foi dado na questão igual a 16 vezes 2 elevado a menos 2 alfa T, mas o T aqui é quanto? O T é igual a 1, certo, gente? Bom, então aqui eu tenho o seguinte, observe que aqui eu vou ter a seguinte expressão, aqui eu vou ter 15 igual a 16 vezes 2 elevado a menos 2 alfa, porque vezes 1, certo? É o elemento neutro da multiplicação, fica apenas 2 alfa. Observe que, gente, se eu aplicar o logaritmo na base 2 dos dois lados, eu tenho a seguinte expressão, eu tenho o log de 15 na base 2 igual ao log desse produto na base 2. O log desse produto na base 2 é o log de 16 na base 2 mais o log de 2 elevado a menos 2 alfa na base 2. Bom, usando as propriedades de logaritmo, já usei uma aqui importante, eu tenho o seguinte: esse log de 15 também é um produto, gente. Observe que 15 eu posso tomá-lo como sendo 3 vezes 5, certo? 3 vezes 5. Isso vai ficar igual ao log. Então, log de 15 torna-se igual log de 3 na base 2 mais log de 5 na base 2. Porque o log do produto é a soma dos log, propriedade logarítmica. Igual, desse outro lado, eu tenho log de 16 na base 2, é a mesma coisa, log de 2 elevado a 4 na base 2, mais desse outro é o log de 2 elevado a menos 2 alfa na base 2. Novamente, propriedade logarítmica, esse fica igual a 4, esse fica igual a menos 2 alfa. E esses dois são dados na questão. A questão me dá esses dados. A questão me diz que o log de 5 na base 2 é 2,3 e o log de 2 na base o log de 3 na base 2 é 1,6. Então aqui fica 1,6, a questão já deu, e aqui fica 2,3, também é dado pela questão. Esse aqui fica 4, propriedade logarítmica, e esse aqui fica apenas menos 2 alfa. Bom, fazendo a conta aqui, isso aqui vai dar 3,9 igual a 4 menos 2
alfa. Fazendo a conta novamente, isso aqui vai ficar menos 0,1 igual a menos 2 alfa. Bom, fazendo a conta aqui, eu tenho que alfa é igual... Se eu passar isso para cá, gente, dividindo, eu vou ter que alfa é igual a 0,05. Pronto, esse é o valor de alfa. Pronto. Então, gente, esse é o valor de alfa. Então, está respondida a letra A. A primeira pergunta nossa lá era justamente saber qual o valor dessa constante alfa. Então, essa constante da equação do resfriamento de um corpo, nesse problema, é equivalente a 0,05. Observe que ela satisfaz a condição de ser uma constante positiva. Agora, vamos lá, que é o X da questão, é saber a hora em que essa vítima morreu. Então, novamente, eu jogo na equação, minha equação seria a letra B agora, então, a letra B eu quero saber o tempo, né, o tempo da morte dessa vítima. Eu tenho que a equação, a diferença de temperatura com o meio no tempo T é equivalente à a diferença de temperatura no tempo T0 vezes 2 elevado menos 2 elevado a alfa T. Como eu já tenho esse alfa, vou substituir ele na equação, eu vou ter o seguinte, eu vou ter agora, observe que eu tenho o seguinte, no tempo de morte, gente, no tempo de morte, a diferença de temperatura com o meio é justamente de 20 graus. Por que é de 20 graus, essa diferença de temperatura com o meio de 20 graus? Porque no tempo de morte, o corpo ainda está com a temperatura do corpo vivo. A temperatura do corpo vivo foi dada na questão que é justamente de 36 graus e meio. Se eu fizer a diferença com 16 graus e meio, dá justamente 20. Ou seja, então no tempo de morte é importante saber disso, que a diferença de temperatura com o meio é justamente igual à diferença de temperatura do corpo vivo, certo? Com o meio. E a primeira medição, a diferença de temperatura deu 16, né? Já calculamos isso, vezes 2 elevado, substituindo a expressão aqui, isso vai ficar equivalente a menos 0,1T, 0,1T. Né? Se eu multiplicar isso aqui por 2, né, eu tenho justamente isso, que é 0,1T. Então, pessoal, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho novamente uma equação exponencial, essa minha equação exponencial, eu resolvo ela ou igualando as bases, ou então aplicando logaritmo. Observe que isso aqui eu posso fatorar com isso, dividindo tudo por 4. Se eu dividir tudo por 4, isso aqui vai ficar 5, né? Dividindo aqui tudo por 4. E se eu dividir aqui por 4, aqui vai ficar 4 vezes 2 elevado a menos 0,1T. Observe, se eu aplicar o logaritmo dos dois lados, né, na base 2, isso vai ficar log de 5 na base 2. Aqui, produto, fica a soma. Fica log de 4 na base 2, mais log de 2 elevado a menos 0,1T na base 2. Essa aqui fica menos 0,1T, propriedade de logaritmo, a gente pode observar isso. Essa aqui também fica 2, porque 4 é 2 elevado a 2. E esse logaritmozinho aqui, gente, foi dado na questão, é o log de 5 na base 2, que é equivalente a 2,3. Então, aqui fica 2,3 igual, esse aqui vai ficar 2, porque é 2 elevado a 2, o 4, e esse aqui vai ficar menos 0,1T. Observe, se eu passar isso para cá, subtraindo, então isso aqui vai ficar 0,3. Então, eu vou ter o seguinte, aqui vai ficar 0,3, porque eu subtraí o 2, igual a menos 0,1T. Se eu passar isso para cá, se eu passar agora isso para cá, dividindo, eu vou ter que T é igual a 3. Ou seja, o T é dado em horas, ou seja, menos 3, por causa desse menos 3. O que significa dizer que deu menos 3?
Por que o tempo aqui deu negativo? Que é justamente o tempo de morte. Ou seja, 3 horas atrás, significa dizer que foi 3 horas antes da primeira medição. Ou seja, 3 horas antes de eu fazer a primeira inferição da medição da temperatura. Como a temperatura do corpo, na primeira medição eu tenho que o tempo era justamente de 22 horas e 30 minutos, então, 3 horas antes, eu vou estar justamente em 19 horas e 30 minutos. Então, 19 horas e 30 minutos foi a hora da morte dessa vítima. Então, a resposta seria essa. Que horas a vítima morreu? Foi 19 horas e 30 minutos. Ok, pessoal? Certo? Então, gente, aqui são mais uma aplicação boa de função logarítmica que você pode estar acompanhando, certo? Nosso material está bem postado na plataforma, tem alguns outros problemas contextualizados como esse, certo? E também você pode estar acompanhando em alguns sites importantes, certo? Como Matemática Fácil, Só Matemática, e outros sites que você pode estar consultando e enviando as dúvidas também para a gente. Nosso e-mail foi postado no início dos slides, qualquer dúvida você pode estar encaminhando para nós. Muito obrigado a todos.